Olá pessoal, tudo bom com vocês? Neste vídeo vou mostrar exatamente como eu faço todo o processo de pintura do rostinho das minhas bonequinhas. O molde que eu utilizei aqui foi esse de referência 123, cabeça de boneca infantil 2. Eu fiz uma nova versão aqui, colocando já a marcação dos olhos e também incluí as orelhinhas no molde, que fica mais ou menos com 4,5 cm depois de seco. E espero que vocês gostem e já deixa aí a curtida para ajudar o canal. Então, vamos dar início à nossa aulinha com dicas preciosas e maravilhosas para quem trabalha com biscuit. Primeira coisa que vamos precisar é de um pincel extra fino e macio. Eu super indico esses pincéis que utilizam para fazer design e unha. Pincéis para maquiagem também super macios. Lápis aquarelável. Vamos precisar também de cotonete e palito de dente com enrolado no algodão, talvez. Lenço umedecido, e eu gosto de utilizar o giz pastel seco para fazer a parte do sombreamento. Para esse tom de cor pele clara, eu utilizo esse tom aqui de pele um pouco mais escuro, que é para poder dar profundidade aqui nessa parte dos olhos e todas as partes fundas, como por exemplo também nos cantinhos da boca, do nariz. Se borrar, limpa com lenço umedecido e espera secar. Eu não passei ali na parte onde eu passei o lenço umedecido. Vou esperar secar primeiro. Vou passar aqui nos cantinhos da boca, do nariz. Esse cor de rosa passo nas bochechinhas, que é o blush, e um pouquinho aqui na boca. Apesar de que eu não vou fazer a pintura da boca. Passo um pouquinho aqui também na parte da testa. E agora eu vou pintar a boquinha. Para a pintura da boquinha, eu gosto de usar... Tô gostando muito de utilizar lápis aquareláveis. Esse lápis aqui é o lápis aquarelável da Faber-Castell. É o Salmão 130. Tenho também disponível no meu site também para vender. Você dilui aqui um pouquinho com a água. Não deixe ficar ralinho. Deixa ficar uma tinta num tom bom. Eu vou usar um pincel extra fino, super macio, gente. Esses pincéis são pincéis que usam para fazer design e unha, super recomendo. Também tenho no meu site para vender. Vou passar aqui bem de leve na boquinha. E pessoal, lápis aquareláveis, quando a gente passa várias camadas assim, quando ele ainda tá molhado, ele, ao invés de pintar, ele vai tirar a primeira tinta que a gente já passou. Então, o ideal é, se você quer um pouco mais forte, é esperar secar um pouco mais e depois volta e passa outra camada. Eu gosto de caprichar bastante aqui no contorno da boquinha, para ficar uma boquinha bem bonita. Se borrar, é só limpar com um palito de dente, com um pouquinho de algodão. Ou até mesmo só com um palito de dente um pouquinho molhado. Esperei secar um pouquinho e vou passar mais um pouquinho aqui para ficar um batom mais forte um pouco. Esse cor de rosa. E agora vamos fazer a pintura dos cílios. Com lápis aquarelável também vou diluir aqui com um pouquinho de água até ele ficar mesmo bem pretinho. Não deixa ficar ralinho porque não vai ficar legal. E pessoal, confesso que eu demorei a aderir o lápis aquarelável para fazer essas pinturas. Eu usava a tinta acrílica. Tem até vídeos anteriores mostrando eu pintando com tinta acrílica e recomendando. Mas depois que eu passei a usar esses lápis aquareláveis, eu não quero usar outra coisa. Eu estou amando muito o resultado porque não traz um excesso de tinta no pincel. Principalmente usando um pincel adequado, você consegue fazer uma pintura excelente aqui. E com bastante paciência, você vai puxando aqui fio a fio. Aqui é bastante opcional. Tem gente que gosta de puxar aqui poucos fios, só 3 ou 4. Muitos me perguntam se esse rostinho dá para fazer menino. E dá. Gente, a diferença do menino para a menina é justamente aqui na pintura dos olhos e também um pouquinho da boca. Por exemplo, para fazer o menino, eu não iria fazer essa parte aqui de baixo e também ia fazer os cílios bem curtinho. Agora, com o pincel assim de maquiagem achatadinho, você vai fazer um leve sombreamento aqui, bem aonde vai ficar a sobrancelha. Isso já ajuda muito no direcionamento da sobrancelha. E também dá um efeito muito bom. Com giz pastel seco, que eu gosto de fazer esse sombreamento. Aqui eu tô usando um tom marronzinho e agora vamos pintar as sobrancelhas. Diluir ali o marrom
E agora eu vou puxar os fiozinhos aqui delicadamente. Eu gosto de fazer logo essa marcação aqui, de onde vai começar as sobrancelhas e essa parte aqui do final. E depois eu vou puxando fio a fio, delicadamente. Pessoal, para quem não tem muita habilidade com o pincel, pode fazer até mesmo com o lápis aquarelável, sem precisar diluir a tinta, com o próprio lápis mesmo. Até mesmo a parte dos cílios, também você pode fazer só com o lápis seco mesmo. Para quem não tem muita habilidade com o pincel, dá para fazer perfeitamente com o lápis. E qual é a diferença? Com o lápis seco, ele fica menos nítido a pintura, e com o pincel fica mais pigmentado, mais nítido, mais forte a pintura. Agora, é super importante, após todo o processo de pintura e maquiagem, você vedar ali os olhinhos e passar um verniz spray fosco, com uma distância de no mínimo uns 30 centímetros, para a pintura não estragar caso molhe e precisar limpar. Então, é muito importante fazer esse processo. Eu não cheguei a filmar quando eu fiz nesse rostinho aqui, mas em um próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como é que eu faço. E aqui, se você puxar algum fiozinho aqui na direção errada, limpe com a pontinha do palito de dente. Um detalhe aqui muito importante, dilui um pouquinho mais do marrom e pinte aqui os buraquinhos do nariz. Tem que ser bem fraquinho, gente, não pode ser muito forte, senão vai ficar feio. Se ficar muito escuro, dilui um pouquinho mais e pinte novamente. Faça também essa marcação aqui para dar mais profundidade na divisão dos lábios e também aqui ao redor do narizinho, vai dar um destaque aqui no narizinho. E agora, para fazer a pálpebra, você pode fazer com o mesmo pincel e essa tinta que já está aqui, ou com lápis. Como eu falei, que toda essa pintura aqui pode ser feita com lápis seco. Aqui eu tô pegando o lápis marrom. Como eu falei, quem não tem, principalmente iniciante que não tem habilidade com o pincel, pode perfeitamente utilizar o lápis, também dá super certo. Sendo que o rostinho tem que estar completamente seco, senão você não vai conseguir pintar, porque o lápis não vai pegar no biscuit molhado. Um detalhe, eu disse que pode ser feita toda essa pintura, exceto a pintura dos lábios, que tem mesmo que ser com a tinta diluída, porque senão você não consegue pintar a boquinha direito só com o lápis. Aí, como eu falei, se borrar, basta limpar aqui com o palito de dente, com a pontinha do palito de dente, pode estar com algodão ou não, e você consegue limpar direitinho. E para finalizar, eu gosto de passar um pouquinho de base de unha mesmo, aqui na boquinha, para dar um brilho lindo e maravilhoso, bem natural, e ajuda a fixar ainda mais o batom. Olhem como fica um efeito muito bonito. Aqui eu cortei um pouco mais os pelinhos do esmalte, para ficar bem fininho a pontinha do esmalte, para ajudar a pintar melhor aqui a boquinha. Eu tiro o excesso com o pincel e depois não esqueçam de limpar com acetona o seu pincel. E agora vamos dar o último retoque aqui na maquiagem, para dar ainda mais vida e saúde e beleza no rostinho da nossa bonequinha, que eu sou muito suspeita, mas sou completamente apaixonada por esse rostinho, que graças a Deus está fazendo muito sucesso. Muitas pessoas estão gostando. E por isso que eu trouxe essa aulinha, porque quem compra o molde, às vezes não sabe exatamente como é que eu faço para poder pintar o rostinho das minhas bonequinhas. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Ele é o queridinho do ateliê, é o que mais sai nas vendas e tá conquistando aí muitos corações pelo mundo afora. A referência dele é 123, molde cabeça infantil para topo 2. Espero que vocês tenham gostado e na próxima aulinha eu vou mostrar como eu fiz esse penteado dessa bonequinha, o cabelinho. E se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para não perder. E para você comprar os nossos moldes de olhos resinados, acesse o nosso site ticianemoldesbiscuit.com. Enviamos de Portugal para vários países.